Fala, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o UFO Podcast para a gente falar sobre a expedição ufológica de 2025, realizada nesse ano pela revista OVNI, né? Pelo Paulo, pelo Albert, que está conosco aqui, já tem um tempo que ele já não aparece no UFO Podcast, o cara é meio estrela, né? Então, assim, só mediante contatos e chamados, mas não. Albert, brigadão. O Paulo não vai poder participar hoje do podcast, galera, porque é o seguinte, problemas pessoais, infelizmente, tem isso que acontece. A vida de todo mundo tem um momento que dá um garrancho, mas graças a Deus temos aqui o Albert que vai vir para brilhar e abrilhantar de forma assim, gigante isso aqui. Porque no primeiro podcast que nós falamos sobre fechado, sobre expedição, o Paulo ele trouxe para a gente uma gama de alguns casos, e ele jogou a bola para o ar para falar assim, pô, vamos lá, corta isso aí, que tem muito que a ser feito. Em conversa em off agora, que eu estava aqui com o Albert, eu não vou dar spoiler, mas ele já basicamente já disse o seguinte, vocês não viram, foi nada. Então, vamos ver agora o que nós temos desse segunda parte do UFO Podcast. A gente vai tratar ainda especificamente sobre o que aconteceu, essa expedição ufológica ocorrida agora em 2025, né, com a pessoa da revista OVNI, foi o Albert, foi você, né, Albert? Foi o Paulo e teve uma pessoa nova que teve com vocês lá, né? O Cláudio. O Cláudio, isso aí. E aí o que aconteceu? Gente, quem assistiu um videozinho meu, né, teve até um conhecido meu, chegou e falou assim, cara, mas não tem condição de ser caso novo. É caso novo. Tudo bem, foram casos que aconteceram, alguns que foram investigados há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Mas aí que está a grande coisa, gente. São casos que nunca foram catalogados por nenhum grupo de ufológico brasileiro ou internacional. Ou seja, eu vou usar um termo aqui, viu, o Albert, é mata virgem. Ou seja, são coisas que fez, inclusive, o Albert estava me comentando aqui em off comigo e falou assim, Leandro, cara, a gente não atingiu a superfície da coisa. E aí, eu já vou fazer uma chamada agora, no final, tá legal? Vou repetir isso aqui. É importantíssimo, você que de repente curte esse tema, acha legal, se associar à revista OVNI Pesquisa. É só procurar no Google, revista OVNI Pesquisa. Porque é o seguinte, muito do que essas expedições acontecem, elas não acontecem com fomento público. Elas acontecem com dinheiro do próprio bolso, tá? Então, para eles poderem ir além, buscarem até um pouco mais, com certeza qualquer tipo de apoio, a revista dá esse tipo de apoio para eles, vai ajudar muito. Antes da gente começar aqui com o Albert, não se esqueça, você que está assistindo aqui ao vivo, ou você que vai nos assistir na gravação, né? Rodando aqui no YouTube, não se esqueça de você se inscrever em nosso canal, deixa seu like, e depois, olha, o chat está liberado para você fazer pergunta, e é claro que dentro da possibilidade aqui, nós vamos falar aqui. Gente, já falei pra caramba, ninguém quer escutar mais o Leandro, então a partir de agora é com você, Albert. Vamos lá, então. Primeiro episódio, Paulo já deu uma opinião dele, e antes da gente entrar num caso que eu acredito que você quer falar um pouco sobre ele, eu queria que você falasse um pouco, para quem está nos assistindo aqui agora, o quanto que você até se surpreendeu, né? Apesar que nem você falou, tem muito ainda a ser investigado. Seja bem-vindo e obrigado, viu? Ô, Leandro, é um prazer, um abraço para você, a todo o pessoal que está te assistindo aí, que são já companheiros seus de podcast, né? Enfim, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Essa região é uma região que eu conheço desde 1985, para ser mais específico. E em 1986, 87, para o lado direito ali, né, tem um mapa, você vai colocar aí depois. Vamos colocar? Vou mostrar. Pode colocar. Espera aqui. Pronto. Aí, ó. Pois muito bem. Então, você está vendo aí a Cordilheira do Espinhaço, né? E ali perto, onde está essa setinha ali, aproximadamente, fica a cidade
Conceição lá dentro, e 18 quilômetros fica Tabuleiro, Itacolomi, Rio Vermelho, essa região toda ali. E do outro lado dessa serra, em linha reta, 30 quilômetros, está fechados, esse vilarejo que qual nós somos recentemente. E as pessoas acham, por exemplo, que os casos que nós citamos são casos, só citamos casos antigos, tudo. Bobagem. A quantidade de casos que existem hoje, sabe, superam de longe a quantidade de casos que nós tínhamos antigamente. Peraí. Então, além de todos os casos que vocês investigaram, aqueles que foram passados no UFO Podcast, no último episódio, vocês ainda conseguiram identificar casos atuais ocorridos? Claro, nós estamos, inclusive, para fazer uma investigação na região de Curvelo, né? Todo aquele entorno, que tem casos assim absurdos acontecendo recente, casos, vamos dizer, de 20, 30 dias, 40 dias atrás, sabe? Então, nós chegamos até fechados, sabe? Tinha casos lá recentes, casos que aconteceram uma semana passada, entendeu? 2025? Claro, 2025. Só que é o seguinte, são casos de avistamentos comuns, sabe? A pessoa nota claramente que se tratava de um objeto não identificado, sabe? E quando eu falo objeto identificado, fica gravado que são coisas que não são fabricadas aqui nesse planeta, sabe? Você está achando que o pessoal é bobo? Naquela região lá tem um menino, está até na foto aí, vou te mostrar mais tarde. Esse menino já tem um estudo assim, um pouco avançado. Quando eu perguntei para ele, mas não poderia ser um satélite? Não, satélite a gente sabe o que é. Inclusive a Starlink passou aqui, olha para você ver, o menino falando. A Starlink passou aqui, eu identifiquei, falei com a minha mãe, que estava comigo vendo da hora, e nós sabíamos diferenciar, por exemplo, a luz de um avião, que ela veio com aquelas luzes de sinais, que são as luzes de navegação, e aquilo ali me assustou bastante, que eu vi que realmente já passou da hora de tratar aquele pessoal como pessoas inocentes, né, pessoas bobas. Alguns, né, têm um conhecimento mais profundo, como é o caso desse menino. Agora, os mais, vamos dizer, antigos, né, os moradores de lá, esses não, esses aí tratam como a luz, o farol, o disco, né, são coisas realmente preocupantes e que eles já avisam de cara, né? Se aquela coisa começar a vir na direção, corre para debaixo de um pau. Quando ele fala de debaixo de um pau, entenda-se que é uma árvore, sabe? Que eles se sentem seguros debaixo da árvore, porque eles alegam, como diversos outros lugares no estado de Minas Gerais, que o tal do aparelho, do disco da nave não chega perto. Então é isso. Como tem o caso da T, por exemplo, que o Paulo já deve ter citado aí, ela ficou debaixo do mataburro, né? Então, eu até brinquei com ela, eu falei, Tê, diz uma coisa, você entrou nesse mataburro aí, né? E a luz ficou em cima de você. Diz um negócio, você não teve medo, por exemplo, de ali naquele buraco, cobra, aranha, né? Escorpião. Ela falou, rapaz, eu vou pensar numa coisa dessa, essa hora eu estava com mais medo disso do que ela até brincou, falou assim, da cobra e do escorpião poderia fazer um tratamento, né? Tomar vacina, uma coisa assim. Agora, deles, eu não sei o que seria de mim, né? Se eu até ia voltar aqui, né? Achei aquilo curioso. Então foi isso, essa região ali era uma região, inclusive o pessoal acha, mas nós temos um diferencial, desculpe a franqueza, né? Que esse pessoal todo que mexe com ufologia, eles têm um grande problema. Eles pegam um caso e já vão lançando ele de cara. Eu e o Paulo, nós adotamos um método de estudar primeiro bastante aquele caso, para, quando concluir que aquilo é uma história verídica, uma história que realmente acontece, aí a gente publica, a gente divulga, né? Porque, assim como os casos têm acontecido, eu vou dar só um exemplo, né? Fora do ponto aí, o caso Cláudio, por exemplo, né, que virou um circo, né?
As pessoas vão lá para fazer, igual fizeram com aquela porcaria do caso Varginha, que para mim é uma mentirada danada, não tem nada de verdade aquilo ali. Fizeram uma tenda ali, montaram um circo e enganam as pessoas pelo Brasil afora falando que aquilo ali é verdade. É tudo mentira, minha opinião, tá? Então, eu deixo a vocês o seguinte: o motivo pelo qual nós não fazemos assim, divulgação direta é porque se a gente não tiver fato consumado naquilo ali, nós não divulgamos. Entendeu? Porque a nossa imagem está no meio disso aí, principalmente a minha do Paulo. Então, para a gente fazer vamos dizer, uma divulgação e aquilo ali se transformar depois não é nada disso, né? Nossa imagem está ali no meio. Então, eu prefiro ser mais cauteloso, o Paulo também, né? E, igual eu falo, a ufologia não precisa de pôr fantasia numa coisa que já é fantástica por excelência. Então, Sim. é só trabalhar com a verdade e pronto. Sabe? Não tem mistério. Pô, então, puxa vida, viu, Alves? Então, caraca, agora eu fiquei bastante surpreso aqui. Eu acredito, nós estamos aqui com pessoas aqui mandando boa tarde para você, né? O Bruno Lima está falando. O Bruno Lima está até falando, olha, fala para o Albert aí, para ele falar um pouco sobre a conexão dos casos de tabuleiro e fechados. Calma aí, viu, Bruno? Com certeza vai falar aqui ainda aqui. Tá? Daqui a pouquinho. Mas o que eu fiquei mais espantado é que eu estava... O Paulo conseguiu guardar segredo de mim, né? Que ele tinha falado que tinha muito caso. Mas eu não estava ciente, então, que nós temos casos ufológicos registrados, tudo bem. De repente, vamos colocar primeiro grau, né? É o que a gente chama de contato de primeiro grau. Você viu uma luz, uma coisa. Algo diferente, né? Mas nós estamos falando Exatamente. de algo em 2025. Claro, é isso que é. Mas, olha, gente, você que está assistindo aqui agora e também vai assistir essa gravação, um ponto importante que o Albert colocou. Por que alguns casos eles não falam? Ele já explicou. Eles primeiro investigam, vão ver se existe pelo menos algum tipo de chance, né, Albert, de ser fato, não ser apenas alguma construção uma confusão, e depois eles começam a registrar. Ô, Leandro, mas como é que eu fico sabendo disso aqui? Já vou dar a dica pelo Bruno Lima aqui. O Bruno Lima diz o seguinte, que ele acompanha vocês já tem um bom tempo. Ele tem, inclusive, um caso fantástico do Oscilo. Gente... Esse aconteceu no tabuleiro, né? Tabuleiro. Do outro lado. Lá do outro lado. Fechado, né? Isso. E aí, o que é importante, gente? Volto de novo. Entra no Google, revista OVNI Pesquisa. Você consegue... O endereço é www.ovnipesquisa.com.br. Lá você vai conseguir já tudo. Já está para você. Olha lá, já está aqui embaixo para você, ó, tá certo? Muito bem. Gente, é só vocês entrarem, clicarem. Lá dá para você se tornar um associado, mas se você não quiser ser associado, você quer comprar, de repente, a revista, inclusive saiu, né, Albert? Uma revista exclusiva sobre fechados, não é isso? Nós vamos mostrar depois da capa aí. Está aqui, ó. Está na mão. Que foi, inclusive, um caso, que é esse caso que a gente está falando, da menina na porteira aí, né? Estou debaixo mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Porque é o seguinte, sai da linha que o trem já está vindo, né? Tira o boi. Vamos pegar esse caso aqui que o Paulo comentou por alto sobre ele. E vocês também investigaram ele bem. Que é algo que, inclusive, muito interessante, se não estiver equivocado, o avistamento não se dá apenas de uma luz, e sim foi possível ver a nave, né? Ou seja, vamos usar o artefato, vamos dizer a nave. A nave, exatamente. Olha, dizer para você uma coisa. Esse caso aí é um de tantos, né, que acontece naquela região, onde uma pessoa ou duas vem atravessando as serras, né, a cavalo, se deslocando de uma cidade para outra. No caso deles, por exemplo, eles estavam vindo de Diamantina, né, uma região já, inclusive, bem distante de fechados, mas eles estavam vindo e, de repente, foram apanhados assim, né, cercados por essa luz. Sim. Tá? Onde eles foram obrigados, inclusive, o termo deles, a piar do cavalo,
para correr debaixo de uma cerca de arame, de uma árvore, e aquela coisa ficou sobrevoando eles um tempo, até que eles, né, ficaram livres da luz e montaram o cavalo. Isso é um caso entre vários, sabe? Existem tantos casos ali desse jeito, dessa forma, que inclusive, as pessoas perguntam, né, por que eu trabalho numa tese paralela. Porque eu, enquanto diretor da Ampeu, né, eu optei, né, por não ficar só divulgando casos. O meu maior objetivo é pegar todos esses casos que eu já estudei durante todos esses tempos, os casos que eu pesquiso com o Paulo, sabe? E dentre tantos outros casos que pesquisadores sérios pesquisaram, sabe, como Hugo Brant Aleixo, Alberto do Carmo, Flávio Pereira, enfim, o doutor Marcos Berezov, eles já não estão entre nós, né? Mas pegando esses casos e fazendo uma análise, né, do objetivo desse pessoal aqui. Eu cheguei à conclusão que realmente o objetivo não é muito bom, né? Não é muito, vamos dizer assim, em nosso favor, né? Vamos tomar cuidado, porque esse povo não está aqui para brincadeira. Então, você vê uma análise já definida, né, por mim a respeito do comportamento deles, é esse que você está vendo aí. Ó. Vamos fazer aqui então um apanhado. Primeiro, são seres que vêm de outro planeta, ou de outra dimensão, vindo de outro planeta, ou são seres de outras dimensões. Isso é fato. Aqui nesse planeta, no nosso sistema solar, não existe nenhum tipo de vida que possa adquirir essa tecnologia e estar com essa tecnologia em mãos, porque se tivesse, já teria tomado conta do planeta. Então, essas bobagens de Área 51, de governo americano, é tudo mentira, tudo papo furado. Quem quiser ficar acreditando nessas bobagens, que acredite. Sabe? Cortina de fumaça? Então, isso aí, é uma cortina de fumaça, né? É o que eu chamo dos vendedores de fumaça, entendeu? Eles ficam vendendo isso aí para as pessoas que são neófitos na ufologia e que estão, de certa forma, engajados em acreditar, sabe? Uns por, vamos dizer, por ingenuidade e outros por, né, maldade. Mas, o primeiro ponto, invadem nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite. Isso é fato. E se você colocasse nas leis do nosso planeta, quer dizer, você vai ver que invasão de espaço aéreo, só na lei brasileira, é declaração de guerra. Entendeu? Então, veja bem, invadem nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite. Não dão satisfação do que estão fazendo. Pegam as pessoas quando elas estão isoladas ou quase, como o caso desses dois aí, né? Ninguém sabe o que fazem com eles, né? Mas, muito provavelmente, não é coisa boa. Outra coisa que eu abomino, não gosto de falar, é esse batom, esse maldita maquiagem da ufologia que chama abdução. Eu chamo de sequestro. Sequestro é um caso de agressão. Eles inventaram essa bobagem de abdução aí para tornar a coisa mais suave, mais palatável. Mas não é. É agressão mesmo, física. Você pega uma pessoa sem consentimento dela e conduziu ela para um determinado lugar, é sequestro. E sequestro é a forma mais grave de violência que eu conheço. Então, pega uma pessoa quando ela está isolada ou quase. Entendeu? Não dão satisfação do que estão fazendo. E o que é pior, o final disso aí forma um grande trauma na cabeça da pessoa, como agressão física ou uma agressão psicológica ou as duas. Entendeu? Então, esse é o perfil inicial dos nossos visitantes. Eles não querem saber de conversar com pessoas de nível cultural um pouco mais elevado. Então, daí a preferência deles procurarem conversar ou pegar pessoas do meio rural, de baixa cultura e baixo conhecimento tecnológico, aí fica fácil para eles, né? Eles sabem muito bem disso. Então, muitas vezes, eles sabem até que são tratados como deuses, né? São, muitas vezes, as pessoas da roça no alto da ingenuidade,
né? Tratavam até como Santo Antônio pequenininho, no alto da capela, lá da Vargem Grande, né? Onde um ser luminoso saiu de dentro de uma fenda, e ali construíram uma capela e ficou a história do Santo Antônio menino, Santo Antônio pequenininho. Você vê como é que as coisas vão evoluindo, né? Pela ingenuidade do povo rural. E esse povo aproveita disso. Tá? Tem inúmeros casos, né? Que eles fazem esse tipo de coisa. Tá, interessante. Interessante isso, porque no primeiro episódio, se você que está assistindo, assistiu o primeiro episódio nosso, que a gente falou sobre fechados, o Bruno está até falando aqui na edição 23 da revista, fala que você mesmo discorre, você determina, fala que o perfil das visitas, das aparições, dos casos que vocês até agora já estão começando já a divulgar, é um perfil que não é um perfil amistoso. Você mesmo já falou que são casos que normalmente denotam medo, pavor, terror. É o caso. Pô, você está com medo, você enfiar debaixo de um mata-burro, com medo. Você poderia ter cascavel, pode ter tudo lá, mas o medo do que está da luz é maior do que o medo de uma cascavel, né? Porque o fenômeno ele se manifesta de uma forma tão diferente da que as pessoas estão acostumadas a ver, que causa pânico. Eles, por exemplo, eles notam claramente, eles falam assim, rapaz, a luz era tão forte que ela transformou a noite em dia. Olha para você ver o termo que eles usam, era mais claro do que o sol. Caraca, esse foi qual? Esse foi qual? Todos eles. Todos eles falam que a luz é mais clara que o sol, para você ver formiga andando no chão. Entendeu? Jesus. É como se fosse luz de maçarico. Como você conhece a luz de maçarico, você sabe que por sol você costuma olhar por 2 ou 3 segundos. Mas para a luz de maçarico você não consegue, não, coelho. Aquilo ali é altamente cegante. Mas você num lugar totalmente escuro, dando de cara com aquela. Então, o status operacional desse povo é um status operacional clandestino, sabe? Eles são furtivos, eles atacam, olha bem o termo que eu estou usando, atacam na calada da noite. Na calada da noite, entendeu? E eles chegam de repente. Eu não sei se você já viu, mas eu tinha um canal no YouTube que chamava Canal Ufológico da Ampeu. Está lá ainda para as pessoas que quiserem acessar. Ou Discos Voadores e Seres Invasores. Esse menino aí que você está vendo aí, de camisa verde clara, é o que falou com a gente. Ele conversou com a mãe dele e falava, não, aquilo ali é Starlink. Sabe? Esse menino já tinha um alto grau de conhecimento, você vê, um simples, humilde, mas que realmente tem um grau de conhecimento, porque hoje todo mundo tem um celularzinho, tem a internet, né? Então ele pode acessar e descobrir coisas. E realmente, sabe, me assustou o conhecimento dele perante o fenômeno. A casa humilde, um lugar pobre, mas o pessoal realmente de um status de sabedoria assim, respeitável. Entendeu? Então estava eu, o Paulo, aí, essa foto foi feita inclusive pelo Cláudio, que estava com a gente, e eles narram que a noite é uma coisa assim perigosa, porque a coisa, ela, vamos dizer assim, ela está a uma distância absurda, de repente, num estalar de dedo, ela vem em cima de você. Eu vou passando aqui, se você quiser. Ô, Leandro, para nessa aqui, que eu só estou passando mais ou menos para o pessoal poder ver aqui. Pode essa foto aí, nós estamos pegando as referências, os detalhes da T. Essa é a mulher que ficou debaixo do mata-burro, né? E o Cláudio estava ali anotando os detalhes, né? Que, inclusive, a T, se ela estiver nos assistindo, eu tenho certeza que ela vai nos assistir se não estiver assistindo. Vou mandar um abraço para ela. E ela convocou a gente nessa mesa que você está vendo aí, ó, para uma tertúlia, né, que ela faz sempre na semana, né, com o pessoal da região. E aí a gente pode ficar junto com ela e até ouvir histórias ali de todo tipo. Né, que ela falou assim, não se assuste não, que aqui aparece até história de assombração. Eu falei, todas elas nos interessam. O Albert, a Elizabeth Damasceno, ela mandou um recado aqui para a gente falando o seguinte, que
Né? Betinho, um abraço para você, Betinho. Tá vendo? Bom, Elizabeth aqui apareceu como Elizabeth para mim aqui. Que ela está dizendo que o caso que mais impressionou ela, só de pensar paralisou, foi essa exatamente o relato da Itersandra Brandão. Né? Mas o que é interessante... Deixa eu só pode falar. Pode? Itersandra Brandão, essa senhora aí. Só que ela tem um apelido na cidade de Té, porque o nome dela é Itersandra, né? É um nome assim meio incomum. Então todo mundo chama ela de Té. E eu peguei e falei, para não ficar chamando de Itersandra, né? Eu chamo ela de Té, porque fica mais palatável, né? Mais fácil, né? Foi mais fácil, claro. Pois é. E ela que ficou debaixo do mataburro. Né? Pois é. E o interessante, gente, você que entrou aqui agora, está assistindo isso aqui, é importante, olha só para você ver, nós já estamos com pessoas que já leram a revista OVNI, é claro que quem leu todos os relatos já entra com uma cabeça um pouco mais ou menos sabendo o que está acontecendo. Mas olha só para vocês verem. Pense no que o Albert está falando agora. Você está no meio do mato, num breu. Quem nunca saiu de Belo Horizonte, nunca saiu da cidade, né, Albert? Onde é tudo muito claro. Você vai para o mato, é breu. Eu vou te falar o seguinte, aqui você falar assim, escuridão, sua vista se adapta, mas é diferente. Então, qualquer luz se destaca. Agora, imagina, você está ali, a pia do seu cavalo, está lá na porteira, esperando lá o pessoal passar para deixar a comida para você pegar, levar a mercearia, né, as compras, e de repente você olha para cima, tem uma luz gigante iluminando, como o Albert disse. Gigante, ilumina até o chão de ponto, você vê as formigas andando, e pior. Exatamente. E o pior, olha só para vocês verem, e o pior é o que o Albert vai dizer. Essas pessoas poderiam ficar que nem nos filmes, né, Albert? Oh, que legal, que massa. Vou pegar meu celular e vou filmar. Só que a história, eu acredito que o Albert, com certeza, ele vai corroborar o que eu vou falar aqui agora, o histórico relacionado a algo que não é positivo, e essa luz é algo que culturalmente as pessoas já associaram. Todos os casos que aconteceram algo com essa luz, aconteceu algo ruim. Então, as pessoas que estão lá fora não vão fazer que nem no filme, que o pessoal pega, vai filmar. Gente, eles vão correr para salvar a vida deles. É isso que eles correm, né? E outra coisa, eu conheço a maioria dos valentes, né? Que falam, aqui da cidade mesmo, que fala que se essa luz aparecer, esses caras, eles na mesma hora vão correr e vão entrar lá dentro. Só que a coisa muda de figura quando ela aparece. Já aconteceu dois ou três, não, deixa eu ver aqui. Foram 6 casos, aqui nessa região no entorno de Belo Horizonte, aqui na Serra da Moeda, ali na região pós-Nova Lima, que o pessoal não, se essa luz aparecer, que a gente corre para dentro na mesma hora, quer conversar com esse povo. Pois foi quando a luz apareceu, né? Ficou. Eles falaram que a coisa é tão. A luz é tão forte, um negócio tão amedrontante, que eles falaram, o quê? Vamos sair fora daqui, se for do jeito que o Albert fala, eles vão pegar a gente, vão machucar a gente. E, na verdade, mesmo. Sabe? É um povo que não tem nenhum tipo de compromisso com a gente. E se você acha que eles estão aqui para passar na cabeça da gente, tira o cavalinho na chuva, não tem nada a ver, não, viu? Se eles quisessem fazer isso, eles já teriam descido aqui na Praça 7, ou qualquer outra praça do mundo, sabe, para se anunciar. O motivo deles estarem aqui não é esse. É outro que nós ainda não sabemos, mas temos assim, uma certa desconfiança que não é para o bem. Ok? E o importante, gente... Não, super tranquilo. Importante, olha, porque quando... Né, o Jornal Espeto está mandando aqui parabéns para a gente aqui, viu, Albert? Mas... um abraço para o nosso amigo lá, que é esse jornal espetacular, viu? Inclusive, eu ando lendo aqui o que ele deixou para mim aqui. Olha, é sensacional. Parabéns para eles, né? Parabéns a eles. O jornal. Aqui, ó. Não, pode continuar. Fala do jornal aí que eu já... Não, se vocês puderem, vocês que estão vendo aí, ouvirem, eu faço um pedido através dele lá, e ele manda o livro que ele lançou lá, é espetacular, achei muito bom.
sobre lendas naquela região ali de Mariana, que é muito bom. É muito bom. É o Leandro de Mariana, exatamente. Leandro. Eu Isso. estou enrolando aqui para lembrar o nome dele, porque é tanta gente, Leandro. Ô, gente, para você que está chegando agora e está assistindo, olha só para vocês verem. Primeiro, o Albert falou um pouquinho sobre a região, a cordilheira ali que foi mostrando, a região, o tabuleiro, fechados. E aí, o que eu gosto do Albert é esse ponto que ele fala abertamente, desde os primeiros podcasts aqui comigo, ele sempre falou, esses caras, né, essas pessoas, esses seres, vamos usar um termo aqui, não estão aqui para ser os nossos amigos. Porque, para você que está nos acompanhando aqui, o que acontece muito, gente? Nós temos, dentro da ufologia, várias linhas. A ufologia mais espiritual, que é o Astacheran, que desce um ser iluminado para poder evoluir. Tem também essa linha da ufologia de que os governos estão associados com seres de outros planetas para poderem dominar o mundo, e tem o que eu entendo que é uma ufologia mais científica. Tá? O que é uma ufologia científica? É isso que eu estou colocando aqui na foto. Aqui. Tá o Cláudio, tá o Paulo, tá o Albert, fazendo pesquisa de campo, ou mais comumente chamado de vigília. Tá? Qualquer pessoa que tenha feito ufologia sabe que não adianta apenas você ir a campo e coletar as informações. Você tem que ir a campo e também buscar, talvez ter a chance de ver algo, de filmar, de entender a complexidade do ambiente, né, Albert? Mas eu vou dizer uma coisa, isso que você está vendo aí, você está vendo só o lado bonito, que é a foto ali, que né, a gente está sentado ali, os equipamentos, tudo está armado, mas existe uma logística por trás disso. Eu sempre falo com o Paulo, o risco que vocês acham, por exemplo, de ter uma onça, de ter um lobo, de ter aranha, que inclusive nós fotografamos uma aranha lá, só que essa não era perigosa, aquela caranguejeira, né? Mas outros bichos peçonhentos, né, naquela região, né, que nós estamos ali, mas o que é o mais perigoso é desse povo vir em cima da gente. Então, nós temos que bolar uma área de fuga, tá vendo? Uma área de fuga, quer dizer, debaixo de uma árvore, ou uma gruta, uma coisa assim, para a gente se proteger desse povo. Porque nós não sabemos se nós vamos ser atacados. Nós estamos ali como vítimas, sabe? Então, assim como eles pegam esses dois caras a cavalo, aí no Alto Lacerda, eles falam, opa, tem 3 ali, né? E aí a gente tem condição de se desvencilhar, se não os 3, pelo menos 2 ou 1 escapar desse suposto ataque. Eles agem da mesma forma, eles atacam mesmo. Sabe? Eu não vou passar pano, não. Tá? E é interessante você falar isso, porque essas imagens, gente, você que está assistindo, a Neraildes Gomes está mandando um abraço, viu? Parabenizando você, viu, Albert? Um abraço para ela também, Neraildes, tudo bom? E outra coisa que é importante, o Paulo havia dito isso, e o Albert vai corroborar o que eu vou dizer agora. Isso que eles fizeram, eles estavam relativamente próximos ainda à cidade de Fechados. Mas eles estão programando uma outra expedição e ir mais para dentro. Ir mais para dentro da montanha, é isso? Porque o objetivo ali é a gente, primeiramente, fazer um contato com a região. Só que não tem jeito, você começa a ouvir relato demais, e aí você esquece de fazer uma espécie de pesquisa de local, né? Saber o que existe ali no entorno para a gente poder trabalhar naquela região. E aí nós fizemos isso, e agora, com conhecimento já da região, a gente pode, inclusive, ir com mais segurança para um ponto no Alto de Serra e ali montar uma vigília noturna e, durante o dia, entrevistar pessoas. Esse é o objetivo. Aqui... Explica para eles para que serve o Trifield. Por que o pessoal acha que vocês vão só com o binóculo, né? Vocês só vão para vigília com o binóculo. Nós levamos equipamentos de captação de campo magnético, sabe? Nós fazemos uma série um aparato, né, de proteção
sabe, no lugar onde a gente está, porque logo que apareça alguma coisa que emita uma potente energia de um lado ou outro, logicamente vai ser detectado. E pendurado aí também existe uma bússola, que é um dos bons materiais para você detectar, né? A bússola começa a mexer de forma desordenada e tudo, e isso aí é uma prova, né, de que algo estranho está se aproximando da gente. Então, nós temos todas essas ainda, vamos dizer, coisas baseadas na pedra lascada e do barro fofo, mas que são efetivamente boas para nos avisarem, né, da presença desses seres estranhos, da aproximação deles. Eu me lembro uma vez, pode continuar. Há muitos anos atrás, eu tinha um amigo que ele era da loja maçônica ali da Vila Brasil, ele era um sujeito espetacular, ferreirinha, e nós fomos uma vez para a região ali de Baldinho e tudo, ficamos ali no alto, e o Ferreira, na época nós não tínhamos câmeras digitais, nosso negócio era filme, né? Aquelas câmeras que revelavam filme e tal. E o Ferreira começou a disparar em várias direções, né? Não era nem com o objetivo de detectar um OVNI, um UFO, não. Ele estava fazendo teste, inclusive, de ampliação de diafragma, né? Dar um tempo maior na exposição, por aí. E na hora que ele revelou a sorte, ele falou: dá uma chegada aí para você ver o que eu peguei nesse troço. Nós pegamos 3 sombras que denunciavam 3 seres, né, que estavam ali próximos da gente, uma distância assim, de uns 5 ou 6 metros. Né? Isso foi em 1900 e... Não foi antes dos anos 90, foi em 1989, por aí. Tá? Ele está com essa sorte até hoje, e até hoje eu fico impressionado com a qualidade da ideia dele, né? E aí eu passei você vê que são tantos tópicos, né, que a gente vai fugindo de fechados, mas as pessoas para tomarem conhecimento que pesquisar ufologia não é fácil, não, viu? Então, eu estou até querendo ver com o Paulo se há necessidade de um dia a gente levar uma câmera analógica, um filme, para poder fazer esse tipo de teste. Né? Mas vocês levam... eu vou mostrar uma foto, mas essa foto aqui, eu quis antecipar ela, porque eu estava falando exatamente isso para as pessoas poderem ver. Essa foto, gente, ela foi tirada da expedição ufológica, é uma foto deles, tá? Onde que eles estavam. Essa lanterna o Paulo que é muito potente. Ela é muito forte. Muito potente. Essa é violenta. Então, olha só para vocês verem. Olha como que é denso. Como é que é o breu que eu gosto de falar, porque você está com uma iluminação que consegue iluminar bem aquilo que está na frente. Mas o que está do lado... Então, imagina... Pensa você que está vendo agora esse podcast, escutando, que fala assim, eu vou lá. Eu me lembro, quando eu mexia, tinha o meu grupo ufológico, a galera achava uma massa, cara, e todo mundo lá. Até a primeira coisa a aparecer é o que você falou, né? Os corajosos são os primeiros a pular para dentro e esconder. Exatamente. Isso aqui é porque você está no escuro. Pensa da seguinte forma, o Albert colocou um ponto que, para mim, foi sensacional. Não vai fazer isso lá, não vai tentando achar que você vai ser o Will Smith, que vai entrar dentro de uma nave e tal. Porque é o seguinte, eles estão indo, mas eles, ao mesmo tempo, além de todos os riscos inerentes ao ambiente, como possibilidade de lobo, onça pintada, fora os animais peçonhentos, se porventura, aí o cara pode falar, deu sorte porque viu, filmou, e tem que dar sorte para escapar também, porque se for algo que vier e chegar próximo de você, se você der o azar assim, do lado, algo pode ficar a 3 metros de distância de você e você não vê. Isso é vigília, isso é uma vigília. Agora, eu vou te falar mais uma coisa. Veja bem, você vê o grau de perigo que a gente corre, que eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Entendeu? Eu vou fazer mais uma vez aquela analogia, aquela comparação
sabe? Nós estamos para eles, assim como o índio está para nós. Entendeu? Quando eu falo índio, não é aquele índio que tem celular, que já tem, não. Aquele índio mesmo, aquele mais rudimentar, né? Então, quando nós estamos assim, né, no meio do mato, tudo, nós sabemos o risco que nós estamos correndo. Entendeu? Agora, você pode estar certo de uma coisa. Esse povo, eles não estão aqui com o objetivo de dar informação, de colocar a gente a par de alguma coisa deles, não. Eles estão aqui para tirar da gente algo e não nos dar algo. Então, veja bem, eu acredito que, em termos tecnológicos, claro, eles estão muito mais à frente da gente. Então, eles não vão dividir tecnologia com a gente. Entendeu? Não vão. Não, agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa pega da seguinte forma: se nós recebemos uma rajada, um raio deles lá, nós vamos a óbito, então, para ficar paralisados, como tem muito caso aí, né? Mas se eles tomarem uma flechada, uma pedrada também, eles vão ter que ir, né? Eles sabe, eles não são indestrutíveis. Tanto que já está provado isso, que eles não se aproximam da gente de forma cortês. Eles aproximam do capial da roça, lá, daquele cidadão lá de passatempo, onde até a Beth esteve com a gente lá, entendeu? No Congresso Nacional, que não se aproximou, desceu, aproximou do lavrador, pegou uma espécie de lanterna, jogou um raio nele, ele ficou paralisado, o gado que estava com ele também ficou. Então, quer dizer, eles têm todo um aparato tecnológico para nos pegar. Entendeu? Agora, os objetivos finais disso são realmente os piores para nós. Para eles, não. Para eles, a coisa é completamente diferente. Acabei de receber um WhatsApp aqui, né? O digníssimo Paulo Werner, você conhece ele, tá? Tá tomando uma cerveja lá, um uísque. Ele tá tadinho, ele tá hoje. O mecânico dele largou ele na mão. Ele está mandando um abração para você, e para o Cláudio Branquinho, que também participou da expedição. O Cláudio dele que fez essa foto nossa aí, essa foto que está aí, com a imagem de infravermelho, né? Então, isso é importante, porque vocês levam isso também para a expedição. Ou seja, porque vocês levam até uma foto com função de visão noturna também. Aliás, nós estamos agora batalhando, né? Principalmente o Paulo, né? Para ver se a gente consegue uma verba para comprar um drone. Não precisa ser coisa de outro mundo, não. Drone de capacidade média, para que a gente possa também, né, fotografar do alto, filmar do alto, uma série de coisas que nós confiamos que andam acontecendo no nosso entorno. O problema é que eu e o Paulo, nós somos a pressão. Eu me lembro disso uns 2 meses atrás. Nós fomos a pressar um drone, chegamos lá todo entusiasmado, que falou assim: o mais simples que eu tenho é esse aqui, ele custa 5.700. É bonito. Aí eu falei: Paulo, vamos tomar uma cerveja. Ele falou: saímos na mesma hora. Ele falou: como é que vamos conseguir? Ele falou assim: como o dinheiro disso aí, a gente poderia pagar. Ele está vendo essa foto? Era foto curiosa. É aí que está a sabedoria do caboclo da roça, do meio rural. Corre para debaixo de um pau, a luz. Corre para debaixo da madeira. Debaixo da Corre debaixo da madeira, né? Corre debaixo da árvore, né? Eles usam o termo debaixo de um pau. Eu custei a entender, a fixar isso na minha cabeça. Quando eles estão debaixo de um pau, você pode estar certo que é debaixo de uma árvore, ou de um pé de biqui, eles estão escolhendo, ou então debaixo de uma cerca de arame farpado, se for o último recurso. Entendeu? E é nessa aí que acontece da gente ter sabedoria de entender que a história é autêntica. Porque, inclusive, lá no canal ufológico da Antapeu, você vê casos que, inclusive, todo ele está nesse material, está na obra de na revista. Na www.pesquisa.com.br, está lá os casos de pessoas que foram queimadas, seriamente queimadas por esses objetos estranhos, né? Agora, com que objetivo? Ninguém sabe.
certo? Que é uma contradição. É uma contradição, né, desse povo, né, de ser tão inteligente, não saber que isso aí pode causar um mal. Aí surge aqueles papos que eu não gosto, sabe? Porque nós somos cobaias. São Paulo fala muito isso, eu não aceito. Eu respeito a opinião dele, mas eu não aceito. Eu não quero ser cobaia de ninguém, entendeu? E da mesma forma que nós somos cobaia dele, eu tenho certeza que se eu botasse a mão infeliz desse, ele ia ser cobaia minha também, porque eu queria uma série. Não ia machucá-lo, não ia fazer nenhum tipo de covardia, como eles fazem com a gente. Mas eu gostaria de fazer uma série de perguntas e ter uma série de respostas honestas. Bater um papo, né? E outra coisa que ele tem que colocar na cabeça é o seguinte, que muitas vezes essa tecnologia deles ainda não está pronta para nós. Entendeu? Eu fico pensando um ser humano qualquer com uma caneta de raio paralisante, igual esses casos que eles têm por aí, a gente com uma caneta dessa na mão, porque o estrago a gente não faria. Né? Então, tecnologia muito, sabe, avançada na mão de pessoas debilóides realmente não cabe. Não. Então, nesse ponto, eu dou até um certo, como é que se diz aí, um certo ponto para eles. Né? Mas daí o direito deles nos agredir da forma que agredir faz, isso aí eu não suporto, não. Certo Leandro, é o seguinte. Ô, Albert, aproveitando aqui. Pode falar, que só estou trocando aqui para colocar a capa da revista que fala exatamente sobre a Expedição Fechados, que nós estamos tratando hoje no nosso segundo podcast, para fazer a segunda parte sobre essa expedição que vocês fizeram. Essa segunda viagem que nós vamos fazer para lá, nós já vamos com uma certa bagagem de conhecimento de todo lugar que está ali. E através desse conhecimento é que nós vamos fazer uma pesquisa bem mais profunda, né? Nessas coisas. E aí colher mais dados, mais subsídios, para saber, né, aonde chegar, o porquê disso tudo. Porque isso aí é um quebra-cabeça de não sei quantas mil peças, né? Eu nem sei quantas peças a gente tem, sabe? Mas já dá para entender um pouco a imagem, sabe? E eu lembro até que uma vez eu estava com a Irene Grank, ainda viva, né? Na inauguração do Barra Shopping no Rio de Janeiro. E coincidentemente, eu estava ali. Quando eu fiz a indagação, né, a respeito da benevolência desses seres que ela, no final da vida, idolatrava tanto, ela falou assim, porque se nós um dia nos pegarmos deles, nós vamos abrir e secar. Eu falei, não, senhora, só está enganada. A senhora está realmente relegando a nossa tecnologia. Nós já temos um rudimentar raio-x, sabe? Até uma tomografia computadorizada, um scanner que pode mostrar tudo que a pessoa tem por dentro. Não precisava abrir esse cara e matar ele para saber o que é, não. Peraí. Sim. Eles é que fazem isso com a gente. Né? Se você pegar casos que estão aí como soldado da Polícia Militar, o Travis Walter, que são muito parecidos, né? Enfim, uma série de casos estão vendo para ufologia, que inclusive são até, eu acho gozado, como é que o povo consegue. A internet hoje é o nosso maior inimigo, né? Incrível que pareça, é o maior inimigo nosso, na minha opinião, a internet. Porque ela anda inventando coisas, os usuários, né? Que realmente são dignas de a gente pegar, largar tudo e ir embora, vamos mexer com isso mais não. Entendendo? Porque a internet hoje, ela derruba todos os nossos trabalhos passados. Olha, esse manual de ufologia é um dos trabalhos mais interessantes que o Paulo pôs. Né? Aí vem trabalho de anos e anos e anos de pesquisadores na ufologia, inédito, né? Não é isso? Ensinando as pessoas. Não existe, gente, olha, atenção porque o Albert vai falar aqui, tá? Não existe esse manual nem na língua inglesa. O que a revista Orbe, né, através estão tentando mostrar, você é um curioso. Você é um curioso de ufologia.
Né? Então, Não, é um curioso. Exatamente. Antes de ir para campo, porque a Elizabeth ela colocou aqui bem explícito, é um ato de coragem. Mas mais do que um ato de coragem, é um ato de inteligência você entender todas as nuances, como que você deveria fazer, o que deveria ser fazer e como deve ser feito. Então, esse manual de ufologia, ele está disponível também lá lá na OVNI Pesquisa para fazer a compra, né, Albert? Com certeza. O problema que o pessoal tem que entender é que a gente trabalha com pedra lascada e barro fofo, sabe? O Paulo, para fazer como é que chama, um manual desse aí, ele é um excelente diagramador, uma pessoa, sabe, dentro da área de montagem de revista, ele sabe tudo. Mas acontece que para botar isso em evidência, custa um dinheiro em bom, viu, senhor? Então, a gente sobrevive de pequenas doações através desses casos aí, dessa revista, do manual, sabe? Você pode dizer, por exemplo, vamos dizer que se um manual custar, vamos dizer, R$100, o Paulo ganha só 15 para a gente viajar, pôr gasolina, comprar suprimento, tudo. Então, é uma coisa muito difícil de fazer, sabe? A ufologia hoje é cara. Por isso, nós contamos sempre com a ajuda de vocês. E esse manual aí, o interessante dele é que ele ensina tudo que você precisa saber na ufologia para entrevistar uma pessoa que viu alguma coisa, para analisar tudo que está ali no chão queimado, como colher material, sabe? Como você fazer tudo o que se faz para ter um resultado final positivo e científico. Então, é bom que vocês entrem em contato, leiam esse manual, como entrevistar uma pessoa, entendeu? É muito interessante. Eu sempre já estou muito, sabe, macaco velho, como se diz, né? Eu sempre coloco a entrevista como um bate-papo, porque é muito chato ele ficar analisando tecnicamente à noite que apareceu aquela estranha luz, aquela aproximação, né? Mas está aí uma outra coisa que você colocou, já está no volume 2, esse é o volume 2, esse livro chamado Os Invasores. Isso aí, eu ganhei. sabe, Maravilhoso. Pois é, isso aí é uma síntese de vários casos que tiveram no passado e no passado recente, né? E agora vai vir talvez o número 3, talvez não, o número 3, Paulo já deve estar trabalhando nele, e vai vir com casos mais recentes e com análises mais, vamos dizer, mais aprofundadas, né? Então, é isso aí. Eu Albert, aconselho a todos. Para quem está assistindo aqui ao vivo, tá? Porque ou assistir até o dia 7, tá legal? Aqui em Belo Horizonte, a revista OVNI Pesquisa, o Cifani, eu acredito que o Albert também deve ir, porque o Paulo deve convidar ele. Eles vão fazer uma pequena mostra ufológica na Faculdade de Cotemig, no Alto do Barroca, no dia 7. Para os alunos, é claro que tem pais que estão interessados, vão lá. Quer dizer, quem estiver lá perto, vai lá, aproveita e também conhece, porque ali eles vão estar dispostos, vai ter coisa sendo mostrada, pode comprar a revista lá na hora, pode comprar o livro lá na hora, pode comprar o manual lá na hora. Agora, o importante, né, que a gente já está meio que chegando já ao final do nosso podcast, é vocês entenderem que o Albert está falando, ele explica o porquê tantos grupos de ufologias eles nascem e morrem. Porque é caro pra caramba. Pra caramba. Gasolina, deslocamento, hospedagem, alimentação, tem que passar um final de semana, passa ali, você tem que editar, isso não é barato. Então, eu sempre digo o seguinte, se você tem interesse, gente, associe a revista OVNI Pesquisa. É a forma mais inteligente e rápida para você estar no meio. Porque... Você pode estar certo que ali existe um trabalho sério, científico, sem nenhum tipo de enrolação, sem nenhum tipo de exagero, porque nós trabalhamos com o fato em si puro. Não precisa fantasia. Inclusive, antes de eu terminar, porque você vai ter que fazer o fechamento de tabuleiro e fechado, tá? Não esquece, não. Nós deixamos isso para a cereja do final. Mas aqui, isso aqui é o que nós estamos falando. Eles estão indo agora, de novo, para fazer uma terceira expedição. Já tiveram lá, nós tivemos um podcast que eles já trouxeram tudo o que fizeram lá. Vão fazer uma terceira expedição.
Que nem... no Pará. Né? Vocês vão para o Pará. Ou seja, adensar mais ainda o que vocês já conseguiram aprofundar na segunda expedição sobre a Operação Prato. Gente, tem uma edição que é especial sobre a Operação Prato. Eu fiz um podcast específico sobre isso aqui. Para mim, é uma dos eventos, casuísticas, mais importantes, porque ela foi investigada não só por brasileiros, investigado por lá fora. Tá legal? Aqui ele está colocando, faça parte desse evento histórico, seja um doador. Isso, seja um doador para a gente, porque toda doação que vier para a gente, ela contribui muito com a nossa viagem, sabe? E às vezes a gente passa uma dificuldade ou outra lá com relação à alimentação, deslocamento, mas a gente tendo ajuda realmente é fundamental. E interessante falar sobre essa viagem é o seguinte: nós estamos indo lá pela terceira vez, né? Porque nós acreditamos que muitas coisas que a Força Aérea, a Aeronáutica, naquela época escondeu de todos, ainda estão lá enterradas, entre aspas, né? Os casos que não foram ainda revistos, tem muita coisa, inclusive, acontecendo lá. Sabe, aquela região é uma região que, embora hoje nós estamos no ano 2025, muitas vezes ela está ali na década de 60, 1960 ainda. Tá? Os contatos ali em determinados lugares são pequenos, sinal de celular muitas vezes não existe, sabe? Os lugares são muito isolados, sabe? Tem lugares ali que você só chega de avião ou de barco. Então, mais uma vez, nós estamos aí nos colocando em risco, mas em busca de uma verdade. Entendendo? Que nós estamos sempre nela, trabalhando nela e querendo saber qual é o final disso tudo para a humanidade. Olha, Albert, estamos chegando ao final, mas você não vai terminar desse jeito, não, tá legal? Você sabe que a gente deixa a cereja do bolo para o final, tá? Olha, você que não assistiu o primeiro podcast nosso aqui, que a gente falou, o Paulo trouxe vários casos muito interessantes, a gente bem detalhados. Esse aqui é uma segunda parte. Já trouxe uma visão do Albert. O Albert ele não só, ele traçou um perfil que no primeiro não foi feito, a gente não fez por opção, mas já trouxe um perfil que é um perfil bastante agressivo, invasivo, né? O Albert, do que eles encontraram. O que ele colocou de espetacular? Para mim, isso é manchete, tá? Deveria estar como manchete, porque eu tenho celebrado muito isso. Eu falei isso com o Paulo, hoje mais cedo eu falei isso com o Albert, falei assim, cara, vocês estão trazendo casuísticas que até então são inéditos. Tem pessoas que têm estudo há 20, 30 anos, está todo mundo ainda discutindo Varginha, discutindo aquela coisa toda. Se existe, não existe. E aí o Albert hoje chega aqui com aquele jeito dele tranquilo, ele chuta o balde e fala, Leandro, não é caso de 20, 15 anos, 5 anos, não. Nós pegamos casos que ainda eles estão estudando. Eles não vão falar todos aqui. Vocês já perceberam, eles só falam quando eles têm a evidência suficiente para poder ser divulgado. Mas ele falou... Não sei se o Paulo falou desse caso, mas tem um caso até de uma senhora lá que ela tem um lapso de tempo. Ela, o marido dela, vai ser investigado. Ele falou... 3 horas, exatamente. Isso, nós ele falou... nele. Pois é, ele falou que é uma pessoa, inclusive de Sete Lagoas, ele contou, mas é aquela coisa, como ainda está em investigação, é um caso de possível, vamos usar o termo, hollywoodiano, né, o Albert, de abdução, mas a gente sabe que sequestro. É de sequestro. Né, sequestro. Então, esse caso, tão logo, eu acredito que tão logo que puder ser divulgado, será, porque isso para mim dá uma edição, só ela vai dar uma edição. A gente, vocês que estão assistindo a gente aqui, só para você entender, tá? Tem gente que fica pé da vida comigo, Albert. Por que você tem que falar, cara? A gente não pode. Eu tenho informações privilegiadas por ser amigo do Albert e do Paulo, mas eu não posso divulgar certas situações porque é uma pesquisa. Eles estão ainda puxando um tanto. Quando for o momento certo, eles vêm aqui e vão falar.
tá? Mas... Leandro, uma coisa que precisa ficar bem claro para as pessoas, eu, inclusive, trago isso da época do Ujo, do Alberto, é que nós somos taxados como ufólogos. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu convivo com ele, porque já virou um clichê, né? Mas a ufologia, ela deveria ser tratada de uma forma diferente, porque tudo tem que ter logia, tinha que ter uma cadeira especial em universidade, coisa assim, né? E nós ainda não estamos nesse patamar. Nós ainda somos uma protociência. Para nos tornarmos ciência, nós teríamos que ter uma conduta bastante séria e diretiva. E o que eu estou vendo hoje é que nós estamos mais para pseudociência do que para ciência. Entendeu? O comportamento de ufólogos, da internet e tudo, estão contribuindo para nos ridicularizarmos, para colocar a gente como, né, um bando de bobos e palhaços mexendo com uma coisa que não existe. Ora, existe sim. Sabe? Isso não é feito só por capiaula da roça, não. Médicos, engenheiros, cientistas, todos eles, sabe? Até astronautas já falaram que viram coisas estranhas no ar. Então, sabe, eu acho que... E outra coisa, né? A ufologia, se você pegar dos 80, vamos botar 80 anos para cá, sabe? Não é possível que não tem um ali que está falando a verdade, né? Então, o que desmente a ufologia são os próprios ufólogos, entre aspas, né? Que não são ufólogos coisíssima nenhuma. É um bando de babaca, de palhaço aí querendo monetizar na internet, que anda pesquisando espírito, não sei o que, ufologia, pirando com ufologia, acendendo vela preta. Então, esse pessoal é que nos derruba. E se nós pudermos, né, fazer o seguinte, nos desvencilharmos desse tipo de gente, aí a ufologia vai dar um passo maior. Mas, por enquanto, sabe, nós estamos ainda sofrendo e muito com essa cambada aí. O Albert, eu acredito que é importante, você que está assistindo agora, nós já estamos chegando ao final aqui, o que o Albert... Eu falo assim, o que dá mais certo na revista OVNI Pesquisa é o seguinte, agradecer que a Elizabeth aqui, a Betinha como... A Betinha. Carinhosamente, a Albert aqui fala assim, me agradecendo pelo espaço. Gente, não tem que me agradecer pelo espaço, porque eu entendo que o meu papel é publicitar aquilo que eu entendo que seja digno. Como vocês podem ver, o UFO Podcast, eu não convido qualquer pessoa. Praticamente, eu só trabalho com o Paulo e com o Albert. Mas é porque é o que ele está dizendo. O que está acontecendo? Nós estamos numa era do espetáculo. Nós estamos numa era de que eu vou pegar um drone, como já apareceu aqui em Contagem, o cara já botou, estamos sendo invadidos, e isso desacredita a ufologia. Faz com que as pessoas sejam bobas. Porém, eu vou deixar aqui apenas um ponto de reflexão, vou deixar aqui o Albert fazer o fechamento dele, tá legal? É exatamente esse descrédito que está acontecendo por causa de uma galera, uns picareta aí da internet, que, às vezes, nós estamos com pessoas sendo agredidas, casos densos. Esse caso que vai estar sendo investigado é denso, é um caso que gerou consequências nefastas, e às vezes ninguém está chegando para ajudar porque tudo virou palhaçada. Não dá, gente. Ainda tem uma outra coisa ainda que vocês precisam saber, o seguinte, se aqui em Minas Gerais, no Brasil, sabe, estão acontecendo casos, estou falando em grandes capitais, tá? Desaparecimento de pessoas, sabe, de formas estranhas, de pessoas que nem retornam mais, sabe? Você imagina essa região do Pará, do Amazonas, aquelas tribos indígenas, o tanto de índios que desapareceram, filhos de índios, sabe? Aqui mesmo, no interior, nós estamos trabalhando, vou fazer aqui um spoiler, né? De pessoas que contam casos, né? De seres estranhos que são vistos em beiras de rio e que sequestram as crianças que estão brincando ali às margens, né? E viram até seres lendários, né? Como chamados de caboclo d'água e tal, não sei o quê. Essas pessoas pegam essas coisas, nós estamos trabalhando nisso para provar que não é só luzes de noite, não. Você quer ver um disco voador com maior facilidade?
passa a observar durante o dia, que é a hora que pouca gente olha para o céu, entendeu? E a hora que eles mais atuam, opinião minha. Então, ficou a dica. Já ficou a dica. Pois é, e esses seres que andam aparecendo nessas áreas rurais e sequestrando pessoas com somente ida, sem volta, sabe, nos preocupa demais. E nós estamos trabalhando nisso também. Nós trabalhamos com esse material, com coisa séria. Não trabalhamos com essas... Não precisa, sabe? Essa viagem para o Pará, por exemplo, vai vir com um monte de novidades. Nós vamos poder, inclusive, mostrar boas delas aí no seu programa, aí, no seu podcast, né? Estamos juntos, né? A gente está sempre junto aqui. O seguinte, gente, vamos chegando ao final. Albert, agradecer imensamente. O Albert, ele estava viajando, chegando em Belo Horizonte, conseguiu se adequar para poder fazer acontecer aqui. O Paulo está até agora de castigo, resolvendo o problema do carro dele. Aqueles comungados, acho que ele está sentado no capô do carro, lá tomando cerveja, um gole de uísque, morrendo de rir. E falou, mas é brincando, bom. Brincando. Não, mas é brincando, porque realmente ele está Ele já mandou a foto. Ele já mandou a foto para mim, aqui do carro dele está sendo... Sabe, tá realmente... Mas aqui ele está olhando aqui, ele está escutando aqui. Mas, ó, se aquele carro dele pudesse contar a história, sabe, das nossas pesquisas de campo, das nossas viagens, vocês iam ver umas boas. Aquele carro tem história para contar, tem chão que ele andou ali que pouco cavalo entra. E é por isso que ele está precisando agora fazer manutenção, tá, gente? É por questão de qualidade. Mas, gente, olha, você que esteve comigo ao vivo até agora, e você que assistiu isso, vai assistir isso gravado depois, não se esqueça, vai lá, acesse, né, www.ovnipesquisa.com.br, conheça o trabalho do pessoal, tem livro, tem manual, tem tudo para você lá poder ajudar. É um momento interessante para você que está acompanhando. Agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo, aos comentários e participações. Mais uma vez, agradecer ao Albert por ter colocado o seu ponto de vista. O Albert, para mim, eu acho ele muito massa por isso, que ele não tem papas na língua. Ele chega e fala, é isso, é sequestro, é fim de papo, vamos parar com esse romantismo e lá... parar com essas maquiagens que... Sabe? Você sabe o que quiser. Você vê que é uma coisa tão boa, essa coisa surgiu assim, uma abdução. Você vai numa academia, você tem uma cadeira lá que é a adutora e a abdutora. Uma abre e outra fecha. Então, isso é um termo do inglês, abdução, abduction, né? Então, eles transformaram essa coisa para o português como sequestro. Para tirar a palavra sequestro e colar igual esses bobão aí, fica falando WAPS. Qual é a diferença de um WAPS para um OVNI? Gente, sabe, eles estão querendo mudar. Qual a diferença? Você vai fugir dos dois. Essa é a diferença, vai fugir dos dois. Essa é uma bobajada, uma coisa assim que as pessoas deveriam trabalhar mais seriamente em outros detalhes, não dessas nomenclaturas que, sabe, igual anda acontecendo recentemente, cada um tem uma bandeirinha lá, meu grupo de pesquisa é esse, sabe? Eles estão preocupados até hoje em provar que discos voadores existem. Quando eu falo disso, é porque essa linguagem lá de trás, as naves que são feitas em forma discoidal, estão completamente fora dos padrões nossos de aeronáutica. Então, é isso. Por isso, quando eu falo disco voador, eu me refiro, né, a esses seres. Né? Então, para deixar uma coisa bem clara, disco voador é uma coisa que não é nossa, é de fora. Fim de papo, tá? Fim de papo aí. Tá, gente, olha, vamos agradecendo aqui, terminando aqui. E o mais importante, gente, você que está assistindo hoje, não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se, deixa seu like. E olha, voltamos, acredito, daqui uns 15 dias com outra temática, com a revista OVNI, depende muito da agenda dos meninos, né? Vou chamar isso de meninos. É uma forma, né? É bom chamar de menino. A gente dá uma renovada. Eu, por exemplo, tenho 42 anos, São Paulo tem 32 de pesquisa. De pesquisa. Então, parou por aí, não vamos ficar fazendo cálculo aqui mais não, tá legal? E o seguinte, gente, olha, o mais importante realmente, se associe, participe, você quer saber um pouco mais, aprender um pouco mais, de repente, você tem algum recurso, você tem tempo, conversa com o Paulo, conversa com o próprio Albert, e fala assim, olha, eu quero participar da próxima de Fechados, eu tenho como ajudar vocês. Tá? Eu posso conversa com ele. Não posso. Pode, tem que terminar, ué. É o C que tem que fechar, ué. Então, vou dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes, vocês hoje têm dentro da sua casa
esse equipamento aqui, um celular, que você filma, fotografa, tudo com a melhor qualidade, 4K e tudo, um iPhone, uma coisa assim. E muitos, sabe, contém filmadoras, aquelas antigas, sabe, que não fazem mais uso, porque tem um celular, então fica lá em cima do guarda-roupa, encostada, né, perdendo-se no tempo. Nós precisamos, doe para a gente, sabe, porque Legal. esse equipamento, né, esse equipamento vai servir muito nas viagens, entendeu? Então, muitas vezes nós estamos fotografando, filmando, entrevistando e tal, aí tem uma chamada telefônica, sabe, atrapalha tudo. Então, a gente precisa de ajuda mesmo, certo? E vocês ajudando, a gente estão ajudando a ufologia. Então, fica a dica aí, quem tem uma filmadora, quem tem uma camcorder, né, chamava aquelas camcordas de mão, puder doar para a gente, nós estamos abertos, inclusive, agradecemos muito. Gente, tá dito, tá falado, tá explicado. O UFO Podcast vai encerrando por aqui. Até o próximo. E eu, aqui, ó, você que está se inscrevendo vai ficar sabendo que tem muita coisa que vai acontecer, não só na área da ufologia, não só na da música. Abraço para o Paulo, para o Leandro, e para Betinho. Branquinho, Betinho está aqui. O Cláudio já figura no meio, então, né, tá, abraço. Neraildes, o Bruno. Neraildes, Bruno, Se for falar o nome aqui, nós vamos terminar esse podcast meia-noite. Gente, olha, estamos juntos. Precisou só acompanhar. Até o próximo UFO Podcast, se Deus quiser. Abraço, até mais. Tchau, tchau.